Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. E eu percebo que em outros países que eu fui, aqui mesmo no Brasil, não tem essas coisas. Amém? E eu fico surpreso em ver as festividades da igreja, ver o movimento da igreja. Isto traz uma alegria muito grande para as famílias, porque o cristão, o crente, ele sai de manhã, vai para o trabalho, depois ele volta do trabalho, fica em casa nos dias que não tem culto, e quando vem para o culto ele se alegra, né? Mas quando tem as folgas, o que ele tem que fazer? Ir para o shopping, e dar um passeio no shopping, né? E Deus tem proporcionado esses momentos de felicidade junto com o seio da igreja. Isso é comunhão. E quando existe comunhão, existe algo que Deus faz que é o sobrenatural, que é a união dos irmãos. Ó, quão bom que o suave é que os irmãos andam em união. Amém? E isto é bom. Nós estamos no segundo dia de campanha, e eu digo assim que quando nós assumimos um compromisso em nos lançar através da fé que nós temos em Cristo Jesus, a campanha ela surte um efeito muito grande, porque se você está nesta noite participando desta campanha, sem romper nenhum dia de campanha, que são 7 dias de campanha, eu tenho certeza que o sobrenatural de Deus vai acontecer em sua vida. Lucas 1, versículo 37, vamos falar só o tema desta campanha, que eu tenho certeza que o Deus do impossível, Ele vai fazer possível na sua vida, em acontecer aquilo que é necessário para a sua vida. Lucas 1, versículo 37, diz assim: porque para Deus nada é impossível. Amém? Nada é impossível para Deus. Aquilo que você tem pedido para Deus, Ele vai fazer em sua vida. No livro de Isaías 41, no versículo 13, diz assim: porque eu, o Senhor, o teu Deus, te tomo pelas tuas mãos direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Levanta sua mão direita, fala assim: Senhor, segura minhas mãos direita. Senhor, segura minhas mãos direita, porque eu preciso desta causa em minha mão. Irmãos, eu estava sentado ouvindo a ministrante louvar. Eu me alegro muito quando uma pessoa começa a louvar e ela tem aquela sensibilidade e tem aquela intimidade com o Espírito Santo, e deixa que o Espírito Santo venha envolver através dos lábios, e aquela voz sai, e eu percebo assim que Deus começa a receber o louvor do altar de uma maneira tão grandiosa, que eu fico alegre. E quando eu me sinto alegre, me dá vontade de pular, de gritar, em falar em línguas. E eu vejo que Deus, Ele tem feito grandes coisas no meio da igreja. Nós não somos pessoas que às vezes conseguimos ver as coisas, mas nós podemos sentir que o Espírito Santo de Deus está neste lugar. E o Espírito Santo que está aqui neste lugar, Ele quer fazer morada dentro da sua vida, para uma boa obra
para que você venha receber, para que você venha ser curada, para que as suas necessidades venham a conseguir. Eu queria ler uma palavra para vocês, que é o começo desta ministração. Eu queria falar de uma pessoa que ela foi muito perseverante naquilo que ela queria. Era impossível? Era. Só que ele foi uma pessoa que ele bancou o espertão. Ele fez algo que Deus não se agradou, e ele pagou um preço por isto. Gênesis 29, versículo 16 em diante. Vamos falar um pouquinho de Jacó, um homem que foi perseverante, mas no passado ele enganou e depois ele foi enganado. Eu digo que aquele que faz algo que não agrada a Deus hoje, amanhã sofre as consequências. Gênesis 29, versículo 16. E Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Leia, e o nome da menor, Raquel. Leia, porém, tinha olhos teros, mas Raquel, ela de formosa semblantes e formosa à vista. E Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Então disse Labão: melhor é que eu te dê do que dê a outro varão. Fica comigo. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e foram aos seus olhos como poucos dias, pelos muitos que a amava. Amém? Nós podemos ver aqui que Jacó, ele sentia um desejo de receber um troféu. Ele tinha em sua mente, ele tinha em seu coração uma paixão, uma mulher, uma pastora. E ele fez um voto. E ele assumiu um compromisso com o pai dela, de que em determinado tempo ele ia ter a mão dela em casamento. Irmãos, eu não sei o propósito que você está. Eu não sei se você tem esperado, se você tem aguardado um troféu, uma bênção, mas muitos de vós assumiram um compromisso em querer ter algo na vida, mas em pouco tempo você esqueceu, você achou que não era possível ter isto, você achou que era impossível você adquirir isto que você precisa. Por quê? Porque você não foi perseverante. Quando nós queremos algo na nossa vida, nós queremos ter aquilo, mas há um tempo para obter, há um tempo para todas as coisas. Nós podemos ver que Jacó,
ele tinha um tempo de trabalho ali, junto com Labão, para ter o quê? A mão de Raquel. E podemos ver que ele trabalhou firme. E no versículo 24 diz assim, que Labão deu sua serva Zipa para ser a Leia, sua filha. E aconteceu que pela manhã, ver que era Leia, ele estava ali sendo enganado. Jacó, ele estava esperando algo da parte de Deus, em receber Raquel. E Labão ali fez que ele não recebesse depois de um tempo trabalhado a mão dela. E o que aconteceu? E disse Jacó a Labão: dai-me a minha mulher, porque meus dias são cumpridos para que eu entre a ela. Então ajuntou Labão todos os varões daquele lugar e fez um banquete. Olha aí, fez um banquete para ele. Mas se nós olharmos lá atrás, Jacó, ele e sua mãe, ele teve um período que ele enganou, ele fez algo que não agradou a Deus. Nós podemos ver lá que Rebeca e Jacó enganaram Isaac. Lá no versículo 27, 6, nós podemos ver a trajetória de Jacó ali, que ele fez algo que não agradou a Deus, e ele saindo fugido ali, o que aconteceu? Ele pagou o mesmo preço do engano. Ele esperava Raquel, mas Labão fez que ele trabalhasse o dobro para ter quem? Raquel. Mas pastor, por que você está dizendo sobre Jacó? Eu digo assim que tudo o que nós fazemos aqui na terra, nós receberemos, tanto o bem como o mal. E nós podemos ver que para nós estarmos nesta campanha do impossível, nós temos que estar com a nossa vida no altar. Para que você possa pedir algo da parte de Deus, eu não digo assim que você não é merecedor. Sim, você pode ser merecedor. Mas para isto, você tem que perguntar a ti: Senhor, eu preciso de alcançar essa vitória na minha vida. Mas, se nós olharmos para dentro de nós, será que nós podemos receber isto? Será que nós estamos fazendo a vontade de Deus, ajudando também as pessoas para também receber? Tem pessoas que às vezes não recebem uma bênção, não recebem algo da parte de Deus. Por quê? Porque não tem feito a vontade de Deus. Para nós recebermos algo de Deus, nós temos que estar numa posição de respeito. A Bíblia fala que é dando que se recebe. O que você tem dado para o próximo? O que você tem feito para o próximo? O que você tem semeado no seu serviço? O que você tem semeado dentro da sua família? O que você tem feito na casa de Deus?
é lícito, mas nem tudo nos convém a Deus. Deus, Ele quer um povo com uma posição de adorador, uma posição aonde a pessoa pode falar: Senhor, eu sou digno de receber isso, eu tenho feito isto por merecer. Mas Deus, Ele é misericordioso. Muitas das vezes Deus, Ele não deixa você receber algo, como foi dito hoje aqui. Talvez você começou a prosperar em todas as áreas da sua vida, mas Deus reteu, Ele segurou. Para quê? Para que você não venha desistir de vir para a casa de Deus. Porque às vezes a pessoa, ela começa a prosperar, ela começa a dar uma crescida, a primeira coisa que ela diz: não estou tendo tempo mais para vir para a casa de Deus. Deixa o compromisso de lado. Então, o que faremos? Senhor, eis-me aqui. No livro de Hebreus 10, 36, olha o que diz: porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. A promessa sobre a tua vida, sabe qual é? Viver em comunhão com Deus, viver recebendo as bênçãos de Deus. Mas para isto temos que ter o quê? Paciência, esperarmos no Senhor, para que o impossível venha acontecer. Versículo 37 diz assim: porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Mas o justo vive pela fé. Viver pela fé é viver esperando no Senhor aquilo que nós não estamos enxergando. Talvez você tenha pedido para Deus algo grandioso, só que ainda no tempo você não recebeu. Há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo que Deus, Ele consegue jogar a água sobre a sua plantação, e ali, no tempo certo, vai vir a colheita. Queremos analisarmos que nós somos homens e mulheres de Deus, esperando a promessa de Deus vir sobre a nossa vida. E podemos ver ali que as práticas de Jacó, o voto que ele fez ali em poder trabalhar para receber Raquel como sua esposa, ele trabalhou um determinado tempo ali, e nesse tempo ele achou que ia receber, mas ali ele foi enganado. Em Mateus 24:4 diz assim: acautelai-vos, filhos, porque ninguém vos engane, porque muitos virão a meu nome dizendo: eu sou de Jesus, e enganarão a muitos. Às vezes, irmãos, nós achamos que aquela pessoa, ela vai estar do nosso lado, nos ajudando em oração. Às vezes nós precisamos ali de uma palavra amiga, uma palavra que venha, sabe, consolar a nossa dor, às vezes nossa tristeza, e de repente nós esperamos. Às vezes tem um momento na vida do homem e da mulher que Deus se cala. É você no deserto,
É você na situação, não pode ir nem para a direita, nem para a esquerda. Você fica confuso. Mas, se nós começarmos a entender que nós somos dependentes de Deus, e que as promessas de Deus, ela alcançará a nossa vida, aí o que acontece? A conquista impossível chegará sobre a tua vida. Não fala-se assim? Buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas acrescentada, se é acrescentado, é algo que você já tem. Então ele vai o quê? Acrescentar. Ele vai ali trazer algo para você, um benefício um pouco maior. Mas quando você não tem, já não é acréscimo, é conquista. E para nós conquistarmos, irmãos, nós temos que estar fazendo voto com Deus, falando para Deus: Senhor, me dê estratégia, Senhor, porque eu tenho certeza que o impossível do Senhor vai acontecer na nossa vida. Às vezes, o Golias se põe na nossa frente, e nós temos que derrubar o Golias, uma muralha, algum impedimento que não venha fazer você crescer. Mas tudo isto, amados, eu digo que Deus, Ele está preparando você para você receber a vitória. Por mais que você está passando por situação difícil, esse Deus, Ele até permite acontecer isso na sua vida, para que você venha adquirir experiências, para que você venha receber algo da parte de Deus, experiências vividas, experiências, sabe, de decepções, porque maldito é o homem que confia em outro homem. O homem, ele pode prometer para você tantas coisas, mas Deus, aquilo que Ele prometeu para você, Ele há de cumprir, e Ele cumpre na sua vida, e Ele sabe a tua necessidade, Ele sabe até mesmo o que se passa no teu coração neste momento, se você está aceitando esta palavra ou não, ou até mesmo pode ser que você esteja até caçoando mesmo, dizendo assim: mas eu achava que vivi e ter uma palavra diferente. Mas é esta palavra que Deus tem para você nesta noite. Deus, Ele quer fazer algo sobrenatural na sua vida, mas você tem que acreditar na palavra de Deus, você tem que viver a palavra de Deus. E para viver a palavra de Deus, viver a palavra de Deus é viver aquilo que você prega, viver aquilo que está escrito, obedecendo as escrituras sagradas, fazendo aquilo que Deus quer sobre a sua vida. Nós podemos analisarmos que essa paciência, nós podemos ver que lá atrás, Davi, ele disse: esperei com paciência no Senhor. Ele esperou com paciência. Ele esperou ali porque ele estava ali desgastado com a situação. Ele estava desgastado com as coisas que estavam acontecendo. Mas chegou um momento da vida dele que ele falou: não, eu esperei, mas Senhor, apressa-te, Senhor, em meu auxílio, porque eu já não estou aguentando mais. Muitas das vezes nós não começamos a aguentar mais. O vento está soprando muito forte, a perseguição sobre nós é grandiosa, mas Deus, Ele te livra nesta noite de tudo isto. Ele te faz você por cabeça, Ele faz uma obra grande na sua vida. Eu digo sempre assim, que não importa o que pensam de você, importa o que Deus quer com você. Não me importa.
não olhando nem para a direita e nem para a esquerda, mas sim que você venha fazer a obra de Deus, que você venha trazer um legado na sua vida, de ser bendito e não ser maldito. Tem pessoas que às vezes, ela está andando certinho ali, e de repente ela recebe um convite, e aquele convite, ela desvia do caminho do Senhor, até ela ser falada por aquela situação. Ser bendito é quando você faz algo para alguém. Ser bendito é quando você coloca as plantas dos teus pés onde você trabalha, e as pessoas olham você como uma pessoa agradável, como uma pessoa realmente compromissada, tanto no serviço, na sua casa ou na igreja. Ser compromissado é uma pessoa visível aos olhares das pessoas, dizer assim: olha, aquela pessoa é diferente, aquela pessoa tem algo grandioso na vida dela. Conselheira, amiga, fiel, justa, e que se desvia do mal, não está na roda dos escarnecedores, não praticando as festas que realmente não têm agradado, fugir da aparência do mal. Todas essas coisas faz que você venha conquistar o impossível. E que é impossível na sua vida? Você acha que você não é capaz de receber isto que você tem pedido tanto tempo? Sim, você é capaz. Você tem o potencial de receber, mas muitas das vezes nós temos que tomar decisão. Não ficar em cima do muro e ir para frente. Assumir um compromisso, dizer assim: não, eu preciso disso, esposo. Minha esposa, eu preciso disto, e eu preciso de alcançar. E você vai para frente. O Senhor é contigo. Ele não vai te abandonar. Jamais. Por isto que é necessário a paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Deus, Ele tem uma promessa sobre a tua vida. Amém? Ele tem uma promessa sobre a tua vida de conquista. Ele tem uma promessa sobre você que ainda talvez você não entendeu. Mas eu digo assim: quando você faz algo na sua vida e você não sente paz interior, irmãos, abandona. Mas quando você toma uma decisão e você sente em paz, eu tenho certeza que Deus está no negócio. Nós não podemos fazer algo que está aborrecendo o próximo e nos beneficiando. Tanto tem que estar bom para mim, como tem que estar bom para o meu vizinho. Tanto tem que estar bom para mim, como tem que estar bom para o meu patrão, ou em todas as áreas da nossa vida. Por quê? Porque vocês, como crente, servo de Deus, vocês são alvo ali, prontinho para algum tipo de acusação. Nós ficamos envergonhados às vezes, porque pessoas querem receber algo de Deus, mas não recebe porque há um pecado em oculto. O pecado de oculto é aquele tipo de pecado que tudo aquilo que ela pede ou ele pede, ele não conquista. Ele patina, ele pedala e não sai do lugar. Tem que se reaver os conceitos. É muito fácil nós pedirmos para Deus: Senhor, eu estou passando uma situação difícil,
financeiro. Senhor, me ajude. E o Senhor olha lá, e Ele sabe da sua situação. Mas, esta oração que às vezes você fez, você está mentindo para si mesmo. Por quê? Porque se você não consertar a casa, você não vai conseguir receber bênção de Deus. Dificilmente a pessoa recebe algo estando no pecado, estando no erro. É o que nós podemos ver. Quando um homem, ele tem a sua esposa, e tem seus filhos, e de repente, ele dá a sua fugidinha, a sua escapadinha. Talvez ele não tenha sofrido, mas as primeiras pessoas que sofrem na família são os filhos, e depois a esposa, até que vem um caos. Tem acontecido muito isto. Tem acontecido muito isto. E hoje o homem ele tem que andar em vigilância. Viver o nosso melhor. Acreditar que Deus, Ele tem um propósito de mudança de vida e mudança de comportamento todos os dias da nossa vida, para que nós possamos adquirir o quê? Ser bendito aonde colocarmos a planta dos nossos pés. É desta maneira. E conquistar o impossível é quando nós oramos a Deus, entregamos o nosso coração a Deus e falamos: Senhor, que seja feito a tua vontade. Às vezes você está pedindo uma casa, ou às vezes você está pedindo a reforma da sua residência, às vezes você está pedindo a cura sobre a sua vida, ou uma cura espiritual. O Senhor, Ele tem o poder de te abençoar em todas essas áreas da sua vida. Ele tem, Ele pode criar meios que venha abençoar a vida de uma maneira grandiosa. Mas nós temos que o quê? Buscar a Deus. Eu vou falar, irmãos, de terça-feira eu tenho vindo aqui, eu tenho me ajoelhado neste lugar, e Deus tem feito grandes coisas na minha vida. Eu tenho observado, e eu tenho esse hábito de estar, quando eu estou dirigindo, indo para o meu trabalho, e eu falo com Deus, eu converso com Deus, e Deus tem, falado comigo, que grandes coisas tem na minha vida, e agora também está falando, que grandes coisas tem neste lugar, para todos vocês. Tem coisas grandes. Eu tenho certeza, que a diretoria desta igreja, tem grandes planos aqui de estudos financeiros, estudo familiar, coisas grandiosas, mas para tudo isto, nós temos que começarmos a fazer algo que nós não temos feito: orar pelos objetivos da igreja. E sendo assim, nós iremos conquistar o impossível, iremos conquistar a nossa bênção. Eu digo assim, que mais o justo, ele vive pela fé. A palavra justa, ela tem que ser justa. A pessoa tem que ser justa em todas as decisões. Tanto para um como para outro, tem que ser justo. Tem que ser tudo bem calculado. Tem que ser tudo bem resolvido. Situações mal resolvidas traz problemas para o dia de amanhã. Traz. Mas, porque para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Mas nós queremos entender que
Nem tudo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu. A vontade de Deus é que você venha fazer a vontade de Deus. Quando você faz a vontade de Deus, Deus ele cria meio. Oh, aleluia. Ele cria meios. Ele tira os obstáculos da frente. Ele tira as oposições. Ele consegue colocar algo grandioso nas tuas mãos, porque Ele é Deus, Ele é Pai. Eu digo assim, que eu olho pela minha vida, quem eu era antes e quem eu sou hoje. A promessa que Deus tinha na minha vida foi grandiosa. Quantos livramentos Deus deu para mim. E Deus preparou o meu melhor. Até hoje Ele prepara o melhor para mim. Por quê? Fazer o bem, orar pelas pessoas. Eu tenho conquistado o impossível na minha vida. E se eu tenho conquistado o impossível na minha vida, você também vai alcançar isto. Eu posso compartilhar com vocês o que Deus fez na minha vida. Você pode me procurar e dizer: pastor, o que Deus fez na sua vida? Ah, irmãos, quantos livramentos. Quando eu não conhecia esse Deus, quando eu conheci esse Deus, Deus fez milagres na minha vida. E ela vai fazer na sua vida também. E essa promessa que Deus tem na sua vida, ela é grandiosa. Nós podemos ver diversas passagens na Bíblia, que Deus ele fez o impossível, como o cego de Jericó. Podemos ver os leprosos. Podemos ver ali as quedas, os milagres que aconteceu. Coisas grandiosas que aconteceu no passado e que tem acontecido nos dias de hoje. É que muitas das vezes você não olha e não retrocede de quem você era antes e de quem você é hoje. E por você ser hoje esta pessoa, nesta posição que você está, você tem o direito e a obrigação de abrir a tua boca e começar a glorificar a Deus. Analisa bem, feche os teus olhos, fique em pé. Coloque a mão no seu coração. Eu quero orar por você. Eu quero declarar na sua vida que você é mais que vencedor, que você vai alcançar, você vai conquistar o impossível, você vai conseguir alcançar aquilo que é mais sagrado na sua vida, é de poder sentir o Espírito Santo, em nome de Jesus.